Pronto, meus amados, bom dia. Deus abençoe a todos aqui, todos nas plataformas de vídeo. Não sei se o pessoal está fazendo podcast para o Instagram, mas se tiver também o pessoal do Instagram, todos, nesse momento a gente dá a nossa saudação. Quando eu falo em saudação, me lembro do pastor José Carneiro. O pessoal chegava na frente da igreja e dizia assim: eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Dizia: meus irmãos, saldo é de banco. Era assim mesmo que ele dizia. Eu saúdo a igreja. Eu saúdo a igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bicho brabo, bicho bruto. Dois brutos na minha vida, um pastor Carlos e o pastor Carneiro. Dois pastores magníficos. Meus irmãos, estamos trabalhando a pessoa do Espírito Santo. E trabalhando a pessoa do Espírito Santo, nós falamos na última EBD sobre atributos que são dados ao Espírito, que são atributos de Deus. A Melquisedeque ali, cadê Carolzinha, Melquisedeque? E nós falamos sobre o Espírito Santo na criação. Ele era criador, eterno, lembram disso? Onipresente e onisciente. Melhorou, meu? Lá de cá, né? Aí, ó, o povo ajeitando o pastor. Tudo bem. Tem jeito não, nem na talhadeira, dizia o povo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas coisas, por ele ter esses atributos, algumas coisas que o Espírito de Deus faz, que são obras que só Deus pode fazer. Coisas que ele fez, que só Deus podia fazer, relatos bíblicos sobre as questões que o Espírito de Deus fez. Segundo o que nós já falamos na semana passada, vamos iniciar com a criação, mas antes disso, vamos ficar de pé e vamos falar com o Pai. Vou repetir, essa blusa da MCM ficou muito bonita, viu? Foi ideia de quem? Isso veio direto da convenção? Foi ideia das irmãs? Foi? Olha aí, ó. Tá vendo? É. Tá certo, meu irmão. Todo mundo filho de Deus, né? E todo mundo se parece com o seu Criador. Vamos falar com Deus. Amado Deus, te louvamos, Santo Deus, por essa manhã, por esse dia tão especial para a MCM e, portanto, tão especial também para a Igreja do Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem feito muito nas nossas vidas e que o Senhor continue fazendo, ó Deus. Perdoa porque às vezes não compreendemos a lição que a Tua Palavra diz e dá quando fala que nós não devemos ficar reclamando nos cantos. Nos ajude a compreender o ensino do Teu Santo Espírito. E que esse Santo Espírito, Santo Deus, a cada dia nos guie por caminhos muito especiais, por caminhos maravilhosos, porque o Senhor nos conduz a caminhos maravilhosos, principalmente quando este caminho começa no deserto. O Senhor começa a nos ensinar. O Senhor nos deu a lição quando fez isso com seu Filho, dizendo e mostrando ao mundo como o deserto fala. Nos abençoe esta manhã, quando falaremos sobre obras do Espírito Santo, que só Deus, só o Senhor podia fazer. Nos ajude a compreender isso, para compreendermos o Espírito como pessoa de Deus, como pessoa do Senhor. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. A Bíblia nos ensina a não murmurar, mas nós não queremos falar sobre murmuração, não. Nós queremos falar sobre
a pessoa do Espírito de Deus. É sobre isso que nós estamos estudando nesses tempos. E é interessante como o primeiro atributo, criador, é exatamente isso. Só Deus, eu falei na semana passada, se não falei, vou falar agora, sobre o primeiro versículo da Bíblia hebraica. Ele começa falando, a palavra principal é Bereshit, né? Bereshit é no início, é óbvio, é o começo. Mas essa não é a palavra, é Bereshit bara, é a segunda. É a segunda palavra que chama a atenção nesse versículo. No início criou. Bereshit bara Elohim. No início, no princípio, criou Deus, mas não é criou que Deus foi criado, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O que o texto está falando é: Deus é aquele que cria do nada. É isso que bará significa. Os professores de hebraico, quando estão falando, eles costumam dizer assim: ninguém consegue conjugar bará a não ser Deus. Porque bará aí não é criar como qualquer pessoa pode criar. É criar do nada, pela palavra criadora, divina. E aí eu comecei falando de deserto, porque deserto tem uma coisa interessante. A palavra deserto é midbar, ou middavar. Essa palavra tem dentro dela uma... Davar significa palavra. É muito interessante isso, porque Deus costuma falar no deserto. A sua palavra vem a nós no deserto, nos nossos desertos, nos desertos da nossa vida. E o Espírito de Deus está sempre conosco, nos orientando, nos ensinando, nos mostrando como viver. E ele foi parte ativa na criação divina, inclusive dando vida ao homem. Tem uma literatura sapiencial que ela fala sobre isso. Um homem extremamente sábio que passou provavelmente por uma dificuldade que poucos poderiam passar, que foi o nosso querido Jó. Jó, que a gente apresenta como sinônimo de paciência, e eu não vejo muito paciente no texto, eu vejo ele bem tolerante, perseverante. É um exemplo de perseverança, mas tem horas que ele perde a paciência até com Deus, até quando fala do seu nascimento. Mas em Jó, no capítulo 33 do livro de Jó, no verso 4, diz assim, ó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Tem uma outra tradução que diz: e o Espírito de Deus me criou e me deu vida. O Espírito de Deus nos fez e nos inspirou, nos encheu de vida, soprou a vida em nós. Quem diz isso é a Bíblia. E a Bíblia diz que depois que Deus fez o homem, Deus, depois de fazer o homem, depois de criar o homem, ele soprou em suas narinas. Posso dizer, inclusive, que o Espírito de Deus é o próprio sopro. Já disse aqui, a palavra ruá é a palavra para vento, para sopro, mas é a mesma palavra traduzida para espírito. Quando vocês veem falar ruá Elohim, é espírito de Deus. Então, ruá é a mesma palavra para vento. Lembra do vento oriental que soprou toda aquela noite, enquanto o povo estava às margens, ali no mar, e de um lado montanha, do outro lado o exército de Faraó, e na frente o mar. Aquele espírito oriental, a palavra é ruá. Aquele vento oriental, a palavra é ruá. A mesma palavra para vento.
inclusive podemos entender, foi o próprio Deus que abriu o mar. É claro, a gente já entendia isso, mas enriquece quando a gente explica a respeito do sopro do vento, e que essa palavra é a mesma palavra para Espírito. O Espírito de Deus nos criou e o Espírito de Deus nos deu vida. Um atributo ou uma obra, aliás, que só Deus pode fazer. Falamos que Ele nos deu vida, que Ele nos criou, e podemos, com isso, abrir no Salmo 104, verso 30. Salmo 104, verso 30. Diz assim o texto do Salmo. É bom, sabe o que eu faço quando eu estou estudando a palavra? E que são coisas assim doutrinárias e importantes. Eu circulo o versículo e coloco um comentáriozinho do lado. Coloco obra do Espírito de Deus que só Deus podia fazer. Algo desse tipo. Ou se você puder sintetizar, resumir. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e passar por aquele versículo, você vai lembrar. Uma vez, uma ovelha, eu tinha uma Bíblia NVI, uma Bíblia de estudo NVI. Sempre que eu estava estudando, lendo, uma ovelhinha passava e dizia assim: ei, pastor, que Bíblia boa. Essa menina começou a pregar na igreja. Aí, quando foi um dia, eu tinha terminado de ler essa Bíblia inteira. E ela chegou lá e me deu um desejo no coração. Eu não gosto de dar minhas Bíblias, porque a gente fez os comentários, de vez em quando, mesmo que a gente compre uma nova, de vez em quando vai lá naquela, né, ver uma Bíblia de estudo, principalmente. Aí ela disse assim, ela chegou lá e eu senti o desejo de pegar aquela Bíblia e entregar para ela, né? Aí eu disse: minha florzinha, você não se incomoda se eu lhe der um presente usado, não? Aí ela disse assim: ô meu pastor, de jeito nenhum. Aí eu peguei a Bíblia e dei a ela. Essa menina quase chora com essa Bíblia na mão. E aí eu disse assim: agora só não leva para a igreja enquanto eu for o pastor aqui. Deixa para os seus estudos em casa. Por quê, meu pastor? Porque senão vai ser uma ciumeira doida lá. Aí ela disse: não, deixa comigo, eu vou para casa. Aí um dia eu estou lá na igreja, ela disse: pastor, eu tenho uma Bíblia lá, que tenho pelo menos 2 comentaristas. Tem um autor, que é Deus, e 2 comentaristas. Eu disse: não, mas a Bíblia costuma ter vários comentaristas. Ela disse: então tem os comentaristas da Bíblia e tem mais um lá. O Espírito de Deus lhe orienta, né, minha filha? Eu disse: não, é o pastor da igreja, cada lugar que tem um negocinho. Pronto, aí acabou com tudo, o pessoal descobriu que eu tinha dado a Bíblia a ela. É bom, é importante você fazer isso, né? É a forma que você entendeu. Até lá na frente você pode ter entendido errado e dizer: puxa, esse versículo aqui, eu anotei uma coisa aqui, mas não é isso não. Olha o que ele está explicando, né? Aí hoje. O Espírito de Deus é isso. O Espírito de Deus faz obras que só Deus pode fazer. O Espírito ressuscitou a Jesus. Diz isso na Bíblia? Tem algum lugar na Bíblia que fala sobre isso? É óbvio, né, meus irmãos, que Jesus tem o poder de dar e tomar a vida, mas o Espírito é pessoa de Deus. O Espírito é Espírito de Jesus, né? Deus é pessoa, Jesus é pessoa de Deus. Lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 11, a gente vai encontrar o seguinte versículo. Eu vou ler o 10 e o 11, viu? Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Aí o 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, olha só, viu aí? Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós
habita. Veja como o Espírito de Deus faz obras que só Deus podia fazer. Provas bíblicas de que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, é uma das pessoas da Trindade. Já falamos ele como personalidade, como persona, como pessoa, e agora estamos dando provas bíblicas das obras do Espírito, obras que só Deus poderia fazer. O Espírito justificará e santificará. Olha, uma coisa que a gente precisa entender. Tem algum justo na terra? Eu sei, a Bíblia muitas vezes assim, o justo florescerá, né? Fala muito sobre isso. Entendam, a carta aos Romanos já nos ensina sobre isso. Não é? Todo o texto bíblico já nos ensina sobre isso. Por que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus? Porque não há um justo sequer. Espera aí, pastor. Me faça compreender. Nós não somos justos, nós somos justificados. Porque Jesus é o justo e justificador. Porque só ele, o justo, poderia se colocar no nosso lugar para nos justificar. Uma coisa que a gente vive esperando dos outros é que sejamos perfeitos. Vocês já perceberam isso? Como nós cobramos dos outros, né? Dificilmente cobramos de nós mesmos. Mas cobramos muito dos outros. Todos nós somos assim, viu? Todos nós. Queremos sempre uma coisa melhor do outro. Ah, você viu? Como é que pode? Ioná, canta lá na frente, toca. Você viu? Procurando graça lá e logo Ioná. Não é? Edivaldo, uma pose para pregar. Doutor em filosofia. Atitude. Como é que pode Zé Neto fazer uma coisa dessas? Não é? Olha, nenhum desses fez nada não, viu? Vocês que estão aí na internet, que gostam de fuxico, viu? Ninguém fez nada de errado, não. Aí, mas a gente é assim. Na realidade, a gente tem que compreender. É porque nenhum de nós somos justos. E nós vamos enxergar, sim, os nossos defeitos, porque não tem jeito, temos defeitos. Acho interessante um cardzinho que alguém botou na internet, não me lembro se um card, se um áudio, se um vídeo, falando que se alguém está procurando uma igreja perfeita, quando achar, pelo amor de Deus, não fique nela, porque senão vai estragar a igreja, não é? Primeiro, que não vai encontrar. Porque a igreja é perfeita por ser uma entidade divina, uma instituição divina, mas é também imperfeita como instituição humana. Não é? Até a igreja é paradoxal, né? Porque é um Deus perfeito que se relaciona com o homem que é imperfeito. Aliás, quando eu falo isso, lembrei de Berkhof, né? Berkhof diz que Deus é um Deus incompreensível, contudo, cognoscível. Palavras um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas vou dizer a vocês, vou trocar em miúdos. Deus é tão profundo que não dá para o homem compreender, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, né? Lembram desse texto? Deus é um Deus incompreensível, porém cognoscível. Ele pode ser conhecido. Primeira vez que eu vi isso no seminário, eu disse, isso é uma idiotice. Incompreensível? Como é que ele é incompreensível e é cognoscível? Ele é incompreensível, mas pode ser compreendido. Porque eu tomei a palavra cognoscível como compreendo por causa da cognição, né? Eu relacionei isso. Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo que ele é profundo demais. Mas ele se deu a conhecer.
E a gente não conhece o outro facilmente, conhece? Só conhece o outro através de quê? Relacionamento. Só. Quando a gente começa a se relacionar com ele, é que fica bonito assim, igual a MC Atá. Não é? Porque começa a se parecer mais com o Pai. O Espírito de Deus, ele nos justifica. Na ação de Jesus. Meus irmãos, santificar já é outra coisa. Porque santificar, cada um de nós devemos nos santificar para Deus. Santificar não é nada mais, nada menos que separar. A gente pega a palavra, dá um cunho espiritual a ela tão grande, que ela se torna tal qual Deus. Incompreensível. Não, separar, santificar é separar. Separe-se para Deus. Ou seja, aquele lugar que não é um lugar que Deus vai ser glorificado, eu não devo estar. Por quê? Porque eu sou santo. Eu sou santo porque fui canonizado por alguma igreja? Não. Eu sou santo porque eu sou separado para Ele. E Ele também é o primeiro a agir com esta obra da santificação nas nossas vidas. É quem nos separa. O Senhor nos separou dentre toda a criação para ser a coroa da sua glória. Para ser adorador, para ter consciência, para ter inteligência, mas principalmente para ser filho. Só vai conseguir ser filho quem tem consciência de servo. Lembram da parábola lá do o garoto que foi... Qual é o nome da parábola, gente? O garoto que... Se houver, depois a gente vai dar uma notificação deles. A parábola do pródigo, né? Pródigo não é o que voltou, não. O pródigo significa gastador. Só um adendo. Lembram da parábola do pródigo? Qual é a consciência que ele tem quando volta? Eu não tenho condição de ser filho. Vou para que meu pai me receba como um dos seus servos. E o pai recebe ele como um filho. A parábola quer resumir nisso. Quando a gente adquire a consciência de servo, a gente é recebido como filho. Que coisa linda isso. Então, ele nos separa para que a gente chegue a esse entendimento de servo. Ele nos separa para que possamos servi-lo, para que possamos ser filhos dele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. O Espírito nos justifica. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. O Espírito nos justifica e nos santifica. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Eu vou ler, meus irmãos, para a gente entender o contexto desde o 9, viu? Que ensina muito a gente esse versículo. Diz assim, ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Aí o verso 11 diz: alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Está vendo? É uma obra conjunta. O Espírito
participa da justificação e da santificação de cada homem, em nome de Jesus e no Espírito do nosso Senhor. Então, é uma obra que o Espírito faz que só Deus poderia fazer. Lembrando a todos que estão nos vendo, que nós tomamos o livro o esboço que Langston fez de Strong, que é um grande escritor de sistemática, aliás, bem batista, para que nós pudéssemos ensinar a igreja sobre as pessoas de Deus. Estes estudos sistemáticos que nós estamos fazendo, só para esclarecer também quem nos vê pela internet, não são estudos que nós devemos fazer em escola bíblica dominical. Esses são estudos que faziam-se nas antigas escolas de treinamento. Nas escolas de treinamento se apresentava as teologias práticas e as dogmáticas e práticas. E uma vai ensinar a outra. Então, teologia prática é muito colocada nas escolas de treinamento. E nós estamos implantando aqui já há mais de um ano a chamada ECC, a Escola de Crescimento Cristão. E por que isso está acontecendo na EBD? Exatamente porque a gente está fazendo um nivelamento entre os novos e os mais antigos, convertidos e membros da igreja. É isso que está acontecendo. Porque algum pastor pode estar vendo assim, ele está dando esses textos, né? Ele está dando esse assunto na EBD. EBD também está numa forma muito errada nos nossos dias. Estamos pegando revistinhas com N temas e estamos estudando na EBD. Outra coisa errada, não foi assim que a EBD nasceu, né? Primeiro, a EBD nasceu com o cunho de ensinar a Bíblia e, ao mesmo tempo, alfabetizar. É muito interessante essa história. Mas o assunto de escola bíblica dominical é o estudo da Bíblia. Eu estou encorajando aos novos professores a fazerem isso, a pegarem o texto bíblico, procurarem comentaristas, porque enriquece, né? Procurarem, estudarem em comentaristas, ver o que é que os textos fazem, comparar os textos, se quiser vir para a gente conversar, vir fazer aquela escola que a gente já fazia de treinamento de professores, né, da EBD antes da pandemia, para que a Bíblia seja estudada de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Porque se você não tem a responsabilidade de ler em casa, vai conseguir aprender na igreja, no decorrer da sua vida, de Gênesis a Apocalipse, todos os textos da Bíblia. E hoje estamos falando sobre a pessoa do Espírito de Deus e sobre obras que o Espírito de Deus faz, que só Deus poderia fazer. Uma coisa muito interessante quando a gente fala de EBD e de ECC é que estamos falando de uma área na igreja chamada de ensino. A área de doutrina. Doutrina e ensino é a mesma coisa. A gente faz uma distinção dentro da igreja, porque quando a gente fala de doutrina, a gente diz assim, não, essa é uma doutrina batista, mas não muda a palavra ensino. Isso é um ensino batista, não é? E esse é um ensino pentecostal, aquele é um ensino católico, né? E por aí vai. Então, doutrina e ensino. E nós dividimos aqui a igreja em 5 áreas distintas, e uma das áreas é essa área do ensino. O ensino é uma área muito importante, porque a gente não pratica aquilo que a gente nunca aprendeu. Mas temos professores de EBD, temos o pastor que, vez por outra, dá uma mensagem em ensino, ou ensina na própria mensagem, mesmo que não tenha esse formato. Nós temos o pastor que ensina dia a dia, os irmãos que ensinam dia a dia, o corpo de diácono que ensina dia a dia. Mas nós temos um professor que ensina todos esses, inclusive aqueles que estão aprendendo com os professores, com os diáconos, com o pastor, com um irmão que tem muita intimidade, com um líder de pequeno grupo. Se Deus quiser, nós vamos retornar com os estudos e os pequenos grupos logo em breve. Mas quem é este que ensina, que faz uma obra especial, divina? É exatamente o Espírito de Deus, como está escrito em Lucas. Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, versos 11 e 12. Voltando, eu vou ler do 10 só para vocês entenderem o contexto. O 10 diz assim: todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas os que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Esse versículo dá um nó na cabeça de todo mundo, não é? Ixi, então se eu falei alguma coisa sobre o Espírito, já estou condenado. Meu Deus, será? Vou lembrar. Entenda o contexto, né? Entenda por que já será, que não será perdoado. Olha só. Mas o que blasfemar contra o Espírito não lhe será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Se você está negando o professor, blasfemando o professor, como é que você vai ser perdoado? É isso que o texto está dizendo. Na hora que você parar de blasfemar o professor, ouvir o professor, recebê-lo como guia da sua vida e professor eterno, aí o perdão chega. Por quê? Porque você vai começar a entender como é que você deve caminhar. Foi por isso que eu falei que a gente só faz aquilo que aprendeu. Como é que a gente vai fazer uma coisa que nunca aprendeu a fazer? Não é? Teve alguém que disse assim: pastor, tem que falar com fulano, cobrar isso, aquilo. Eu disse: não posso fazer isso ainda. Por que não, pastor? O senhor cobrou de mim? Porque você eu já ensinei. Mas ele eu ainda não ensinei. Na hora que eu ensinar, aí eu vou cobrar. Não tenha dúvida. Então, é isso que a gente tem que compreender desse texto. Não é porque você fez uma blasfêmia e você está condenado. Não. Não será perdoado porque está blasfemando. Parou de blasfemar. Ouviu o professor. Ele vai defender você até nas sinagogas, até nos julgamentos, até nos lugares em que os homens querem lhe condenar. Ponto final. É só isso. O contexto fala muito. Tenhamos cuidado com palavras, meus irmãos, que com versículos separados do texto total. A carta aos Romanos é pouco compreendida porque não entendem que ela é um todo. Ela não é um pedacinho de carta. Aqueles que falam de uma doutrina mais complicada deveriam observar o capítulo 12 ou o capítulo 5, de 12 a 18, já iria esclarecer muita coisa na mente. Deveria observar o capítulo 2, verso 11, a mente já abriria. E deveria compreender que foi uma carta inteira, e não só esses pedaços, nem um pedaço apenas do versículo 8, do capítulo 8. Porque há uma interpretação, há um livro inteiro, só com o versículo 31, parte A, pasmem, do capítulo 8 da carta aos Romanos. Ela é inteira. Às vezes você diz assim: Edivaldo é assassino. Ele é, Ana? Alguém ouve só isso. É mesmo, alguém chega na hora e diz: Edivaldo é assassino. Aí todo mundo fica: meu Deus do céu, Edivaldo, como pode? E aí já entra em desespero, né? Aí só que eu estava dizendo assim: mas, meus irmãos, isso não pode acontecer. Jamais Edivaldo faria isso com o irmão, porque a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, aquele que ele é assassino. Aquele que aborrece o seu irmão, ele é assassino. E Edivaldo, se fizesse isso, seria o quê? Aí, se ele fez uma coisa dessa, Edivaldo é assassino. A pessoa pegou só o quê? O final. Então, tenhamos cuidado. Existe um contexto. Cada fala tem um contexto. Numa reunião, uma vez, uma pessoa disse assim: mas o senhor disse isso, isso, isso e isso. Eu não lembrava que tinha dito. Mas eu achava que havia uma possibilidade de eu ter dito. Eu disse isso, disse: pronto, está certo. Eu não lembro, mas se você me lembrar o contexto, talvez eu entenda
Porque eu disse, porque o senhor estava falando disso, estava falando daquilo, aí falou isso. Eu digo, eu me lembro. Veja que a palavra dentro de um contexto, ela é diferente. Quem nos ensina quem é? O Espírito. E o Espírito nos ensina a Bíblia como um todo, porque a Bíblia não é parte, é um todo. Por fim, para a gente... O 12, porque o Espírito Santo é esse mesmo que a gente... Eu já li o 11? O 12 diz... Não, o 11 não li ainda não. Falta o 11 e o 12. Porque eu li o 10 só para entrar no contexto. Quando vos levarem... esse eu já li. Aí o 12 que é o que eu quero falar, que o Espírito nos ensina. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Exatamente. O Espírito nos distribui, ou distribui entre nós, para a edificação da igreja, dons espirituais. Aí a gente tem alguns textos que falam sobre os dons espirituais, mas falando especificamente disso, a gente pode ir na carta aos Coríntios, no capítulo 12. O capítulo 12 da carta aos Coríntios, versos de 8 a 11. Para encerrarmos essa EBD de hoje. Que diz assim: porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente conforme deseja. O Espírito de Deus, pessoa de Deus, ele faz obras que só Deus podia fazer. E é uma das provas, e essas são provas bíblicas de que o Espírito de Deus é uma das pessoas de Deus. Lembremos da Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas a doutrina da Trindade está em toda a Bíblia. Perceberam? A gente tem falado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento sobre um só Deus, que é formado por 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse aprendizado dessa manhã. Amado Deus, poderoso Senhor, a Tua palavra é maravilhosa. Nos ensina coisas lindas, ó Deus. E nós aprendemos hoje pela manhã. Obrigado por isso, Pai. Nos dá a alegria de Te servir a cada dia. Em meio às adversidades, nos ensina, Santo Deus, este caminho da verdade. E nos mostra coisas melhores para que vivamos as coisas que o Senhor quer que vivamos. Nos ensina o conceito de melhor para o Senhor e não de melhor para nós. Porque nós somos humanos, limitados e difíceis. Queremos quase sempre facilidades, mas sabemos que o Senhor tem uma construção no decorrer do nosso caminho, a edificação da Tua igreja, Santo Deus. E esse edifício conta com a nossa presença. Apesar do Senhor não precisar de nós, o Senhor conta conosco. E o Teu Espírito é este professor que nos guia de maneira maravilhosa, porque desde o início Ele nos criou e nos deu o sopro da vida. Obrigado porque nos justificou, o Espírito do Senhor nos justificou.
nos santificou. Obrigado, Santo Deus, porque Ele nos conduz em cada detalhe, nos ensina como santo professor, ensinando-nos as coisas do Senhor. E que o Teu Espírito testifique cada dia com o nosso Espírito e possamos compreender e ter a certeza dessa salvação, para que a alegria no nosso coração esteja completa todo o tempo. Sempre nos ensine, ó Deus, através do Teu Santo Espírito. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar.